Bom, eu acho que começou esse episódio do chupacabra no final de dezembro de 96. Eu e minha esposa estávamos aqui embaixo no final da propriedade, aqui perto do lago, e de repente eu observei uma esfera no céu. Eu não posso precisar o tamanho, mas era uma esfera metálica, assim, como se fosse cromada, e soltando umas fagulhas, uns estralinhos assim, a certa distância, evidentemente. E ela veio em pouca velocidade até onde, praticamente em cima da gente, e lentamente retornou no mesmo caminho, na mesma direção. Curiosamente, na noite seguinte, uma das nossas terneiras aqui amanheceu morta, com um buraco na testa. Muito simétrico, muito estranho, né? Mas eu na época não dei muita importância. Até acontecer com o meu vizinho, que aconteceu a mesma coisa com as ovelhas dele. E eu recebi um telefonema de uma amiga minha, a ufóloga Helena Palma, que disse: olha, alguma coisa está acontecendo na tua cidade. Que a gente começou a investigar e vários vizinhos estavam apresentando o mesmo problema, né? Os ataques a ovelhas, os cavalos e vacas, estavam acontecendo em toda a região aqui. E para minha surpresa, em poucos dias eu tive duas ovelhas aqui e a minha vaca que foi atacada também. E essas chegaram, com exceção da vaca, as ovelhas foram mortas, né? Sim. E eu fui buscar esses animais que foram levados a uns 200 metros daqui, eu achei eles aos 200 metros daqui. Fui buscá-los e apresentavam mutilações com furos pelo corpo, faltava esse osso do nariz, do focinho de uma das ovelhas. E essa ovelha estava para ter filhote nos próximos dias. E com um amigo meu que é veterinário, a gente resolveu abrir o corpo dela para ver, e ela estava realmente sem o filhote, sem o útero, né? E não apresentava mais nenhuma gota de sangue no corpo. E chamou bastante a nossa atenção. Os cortes precisos, a falta total de sangue, levando em consideração que uma ovelha com a lã branca, com um corte no pescoço, tinha que sangrar bastante, mas não tinha sangue nenhum, não tinha nada. Certo. E vocês assim não escutaram um barulho à noite aqui? Como que era a característica desses ataques aqui, Não, Carlos? nem os animais, nem os cães, eles latiam. E uma curiosidade, num local de ataque os cães não voltam. Você não consegue fazer que o teu cachorro passe de novo naquele lugar de ataque, ele não anda ali. Sim. É uma coisa bastante interessante isso. O que aconteceu foi o seguinte: mediante a morte dos animais, eu pedi um parecer da Secretaria do Meio Ambiente, do município, até do Instituto Ambiental do Paraná, e eles marcaram uma autópsia, um exame nos corpos para o dia seguinte, né, desse meu pedido. Eu deixei os animais no quintal mesmo, no terreno, expostos mesmo, e eu tive que ir a Curitiba. Retornei na manhã seguinte, pouco antes das 7 horas da manhã, pois esse exame estava marcado para as 8 e pouco. Para minha surpresa, os corpos dos animais todos foram dilacerados e espalhados por um raio talvez de 200, 300 metros. Estavam todos irreconhecíveis e estraçalhados mesmo. Quando o pessoal chegou para fazer os exames, eles alegaram que era ataque de animal selvagem e que eles não poderiam proceder ao exame, né? Mesmo eu tendo alegado que os animais não estavam assim na noite seguinte, mas como eu não tinha prova de que os corpos estavam de maneira diferente, eles se basearam somente pelo que eles estavam vendo. Para minha surpresa, depois que eles foram embora, umas 2 horas depois, o meu vizinho veio aqui e me relatou que às 3 horas da madrugada, uma caminhonete do Exército parou na frente da minha casa, junto com o Volkswagen, que era usado pela Secretaria do Meio Ambiente, aqui do município, e entraram na propriedade e ficaram mais ou menos uma meia hora aqui dentro. Agora, isso que me causou bastante estranheza, o que o Exército, né, segundo esse meu vizinho, eram pessoas fardadas com uniforme camuflado e botas laranja numa F-75 do Exército Brasileiro. Isso que me causou bastante estranheza, né? O que o Exército veio fazer num caso que, segundo eles, era cachorro vadio que estava atacando os nossos animais, né? Sim, eu fui convidado para uma reunião aqui com o Instituto Ambiental do Paraná e da Secretaria do Meio Ambiente, onde eles alegaram com toda a certeza, com todas as provas, que era uma sussuarana. Inclusive mostrando a maneira de ataque e realmente dando uma aula sobre a maneira de
de se portar desse animal, de ataque e de vida. Mas, para minha surpresa, poucos dias depois, essas mesmas pessoas, essas mesmas, vamos dizer assim, cabeças pensantes do município e do estado, emitiram um laudo dizendo que eram cães vadios, cães de rua, cães famintos. Aqui ao lado, nós tivemos na chácara do Recanto dos Três, uma guarnição da polícia, 10 horas da manhã, mais de 20 ovelhas foram, se eu não me engano, 20 ovelhas foram mortas, né? Sem que a polícia tivesse ouvido nada, nenhuma das armadilhas disparou, né? Ou seja, a coisa acontecia de uma maneira imperceptível. Então, talvez essa foi a dificuldade, né, a maior. Quanto tempo durou esse fenômeno aqui, Carlos? Do fim de 1996, todo o ano de 97 e o início de 98, talvez, janeiro e fevereiro de 98. O medo, né, de perder os animais, mas a reação mesmo é frustração, porque você não sabe o que é, não tem um apoio decente e lógico de um órgão competente, das pessoas que poderiam te orientar, se preocupam somente em disfarçar, em ficar num jogo de empurra, mas ninguém resolve, ninguém explica. É bem interessante, porque na noite que o jornal ia ao ar, né, com a matéria, com a explicação ou o ocorrido, mostrando o fato, em Campina Grande do Sul, a luz no município foi cortada, quer dizer, inexplicavelmente nós ficamos sem luz no município. Em 6 de junho de 1997, exatamente na hora em que era transmitida pela TV uma reportagem sobre os ataques, ocorreu um conveniente blackout nas regiões de Campina Grande do Sul. Vim de ontem eu queria assistir no repórter, nas televisões, bem na hora acabou a luz, tudo, não deu pra ver. Até o bichinho, ele mandou cortar a luz, né? Alguns moradores desconfiaram de algum tipo de censura envolvida naquela coincidência. Mas para a família desse senhor, foi fácil resolver o problema. É o senhor que tem bateria na televisão? Eu conseguiu assistir a o senhor viu? Eu liguei e viu ele passar lá. Foram os únicos da região que viram, então. Quando voltou, na hora que começou a propaganda, cortaram a luz. Exatamente. Dali a pouquinho voltou, aqui voltaram, bem a hora que voltou, tinha acabado o jogo. O telejornalismo da rede de televisão CNT, responsável pela reportagem exibida, no dia seguinte repudiou o blackout ocorrido, atribuindo-o publicamente à censura de informação por parte de autoridades envolvidas. Eu fiz uma armadilha de ferro e nós vivemos em Bocaiúva, onde estavam acontecendo os ataques na chácara do seu Moacir. Nós colocamos através do Carlos Machado, uma câmera infravermelha, né, que filmava à noite, no aprisco das ovelhas, e montamos essa armadilha, essa jaula, talvez uns 50 metros do aprisco. Não acreditamos que ela poderia ser frágil, a jaula, porque ela é bastante reforçada, então deixamos somente a câmera virada para o aprisco. E em determinado momento na filmagem você escuta a armadilha desarmar, né, fechar, e já em seguida você escuta um estouro, que depois nós constatamos que o animal estourou a porta, né, um ferro de 1 polegada, ele estourou com facilidade porque ele escapou, né, ele matou o pato que estava dentro e conseguiu escapar. Aqui em Bocaiúva, em Quatro Barras, operações constantes do Exército que não são comuns, né. Uma outra coisa que eu achei muito interessante aqui na minha região aqui, que à noite andava uma caminhonete branca, uma Fiat, com um holofote vermelho no teto, mas uma luz vermelha muito potente, muito possante, iluminando o mato, né? Quer dizer, estava procurando alguma coisa, né? Essa eu não sei de quem era essa caminhonete. Eu dei falta pelos bichos pela manhã e saí procurá-los aqui na região. Encontrei eles aqui em cima, questão de 200 metros da minha propriedade aqui, mas encontrei eles já bastante machucados, né? A fêmea, que inclusive estava prenha, apresentava um corte simétrico na cabeça, em forma de um quadrado, que retirou todo o couro dela, né? E a ausência das 2 orelhas. Aí eu peguei essa fêmea, trouxe para cá, e tinha um machinho junto com ela também, com machucaduras na perna, ausência das orelhas também, e vários furos na parte do dorso dele, né? Nas costas dele. Trouxe esses 2 animais para cá, e essa fêmea já em seguida morreu, né?
E daí eu peguei, olhando o corpo dela, eu abri o corpo dela e notei que não tinha mais o feto dentro, que ela estava oca por dentro, né? Inclusive a ausência de sangue nos ferimentos, né? Não tinha sangue na lã, que foi arrancada a orelha dela, e a lã em volta continuava branca, né? Então eu achei muito estranho isso. E esse outro machinho também, ele começou a definhar depois de ter sido machucado na perna. Em pouco tempo também morreu, assim, uma situação meio estranha, sem as orelhas também, né? Isso foi aqui com as minhas, né? Agora o vizinho aqui perdeu 6 ou 7, ali na frente foram mais de 16 ovelhas numa noite, e todas com a mesma característica, né? Falta das orelhas, mutilações pelo corpo, né? Furos no corpo, né? E inclusive um carneirinho novo, de um ano e pouquinho, um pouco menos, apresenta um corte no pescoço de 1 centímetro de comprimento, né? A lã foi depilada no local e ele não tem nenhum órgão dentro. Nenhum órgão, não tem nada, ele está completamente vazio, só a pele, só o couro e o osso. Sim, o Carlos Messi, né, que foi uma das pessoas que me ajudou na época, 97, ele teve a ideia de montar uma armadilha com grade de portão de ferro de 6 e 1 polegada, né, dependendo da parte da armadilha. Ela continha um gatilho embaixo, que você, no pisar na entrada, ela fechava a porta atrás. E dentro nós botamos 2 gaiolas pequenas com 2 patas, que a gente nessa altura do campeonato já sabia que a maioria das vítimas eram fêmeas. E daí nós colocamos essas gaiolas dentro e montamos a armadilha. E daí um dia ela disparou, né? Ela capturou alguma coisa, e seja o que for que entrou lá, se comportou como um chupa-cabras, porque ele pegou uma das patas, né, consumiu o sangue dela e deixou ela jogada do lado de fora. E saiu da armadilha como se não fosse uma armadilha, né? Como se fosse só uma porta encostada. Arrebentou, e nessa ação de arrebentar a porta, ela se esfregou, né, a criatura se esfregou na grade, caíram vários pelos, né, em volta. E o Carlos teve a decência, né, e até a esperteza de coletar esses pelos, né? Ele verificou direitinho, coletou os pelos e separou. Nós mandamos analisar, na época, o que deu para fazer, que foram fotografias comparativas, né? Não conseguimos fazer exame genético, e ele guardou esse chumaço, né? Esse vidrinho com vários dos pelos daquela época. Eram pelos compridos, longos, né? Pretos. E tem alguns claros também misturados, mas o preto que chama mais atenção, até pela grossura dele e o tamanho também, o pelo bem comprido, ele é maior do que esse vidro, né? Sim. Ele está fazendo uma curva lá dentro. E daí esse aqui foi a melhor amostra que a gente conseguiu do pelo do chupa-cabras. Uma das análises que nós fizemos foi a de fezes que nós encontramos no local onde o bicho provavelmente descansava, tipo um ninho que a gente encontrou na região ali de Bocaiúva. E era uma região que está aqui, até aqui o nome, Capivari. Ela foi onde a gente pegou os pelos também, eram próximos. E daí, nesse local onde nós encontramos as fezes, a gente mandou fazer análise para ver a composição das fezes. Mas, na verdade, não é que deu inconclusivo. O que deu foi que era um animal, né? Eram fezes de um animal selvagem da região mesmo, né? Não continha nada de diferente, e existia um pouco de sangue, né? Fezes é natural também que possa ter sangue, né? Por conta do intestino do animal, tudo vai dependendo da alimentação dele. Com relação ao cobertamento, foi, por exemplo, um caso que a população teria caçado uma criatura, eles levaram ele para a delegacia. O delegado, a princípio, não sabia o que fazer, ele liberou, né, para as pessoas poderem ver. E por conta disso, quando o exército chegou, ele acabou ele perdeu o emprego dele, né, ele perdeu o cargo de delegado, que era um cargo indicado, e virou entregador de intimação, uma coisa assim, na mesma delegacia. Eu fui conversar com ele, ele não quis falar comigo. E ele alegou que não tinha nada a ver, mas é muita coincidência ele ter perdido o cargo justamente nessa época em que a criatura tinha sido capturada, e o exército depois levou, junto com outros, né, sabe para onde. Na época falava-se em Campinas também, como no caso do Varginha, né? Também falaram que tinha sido levado para Campinas, mas eu não consegui confirmar isso, esse tipo de informação, ficou só no que falaram, né? O outro caso envolveu a imprensa, a CNT, né, no caso, a Rede Nacional de Televisão, né, CNT, Central Nacional de Televisão, se não me engano a instalação, que fica aqui em Curitiba. E na época eles tinham feito uma matéria especial de cerca de 10 a 15 minutos para ser exibido sobre os chupacabras, e ia mostrar a população de Campina Grande do Sul, ia mostrar a região, os ataques e tal.
E exatamente no momento que a matéria entrou, faltou energia na cidade de Campina Grande. E exatamente no momento em que terminou a matéria, a energia retornou. Só um cidadão da cidade que conseguiu assistir, que tinha uma televisão, uma bateria. Então ele até estava todo feliz porque ele conseguiu assistir na época. Mas a maioria da população daquela região não conseguiu ver. Quer dizer, chegou a nível de prefeitura isso, provavelmente, para poderem fazer esse tipo de coisa, né? E isso acabou acarretando um problema sério que envolveu a CNT, que no dia seguinte fizeram um repúdio no jornal, né, a nível nacional, com relação a esse fato, e repetiram a matéria. Para que a população de Campina Grande do Sul tivesse a oportunidade de assistir. É claro que acabou dando muito mais sensacionalismo e audiência também, né, para o jornal, essa atitude provavelmente das autoridades lá de Campina Grande do Sul. Então foram 2 casos que ocorreram algum tipo de censura, coisa parecida. E o repórter também, que trabalhava lá, o Ney Nasso, ele estava fazendo as matérias especializadas, né, nesse caso do chupacabras, até um ponto em que os chefes dele, os superiores dele, pediram para que ele encerrasse a história das matérias do chupacabras, dizendo que eram cães selvagens, que era o diagnóstico, era o resultado oficial, né, do governo. E ele recusou fazer isso, ele não aceitou admitir que eram cães, porque não existiam provas relativas a isso, né, na opinião dele. Então ele simplesmente não fez o encerramento, vamos dizer assim, oficial dessa história dos chupacabras na imprensa. Na verdade é aquela história que eu tinha comentado, que o delegado perdeu o emprego, né, quando ele deixou as pessoas verem a criatura dentro da cela, e elas afirmaram que ele estava fazendo pequenos voos dentro da cela, né, porque ele teria asas, né, esse chupacabras que foi capturado pela população. Tinham pequenas nuances de diferença entre uma criatura e outra, porque foram vários chupacabras, não foi um só. Tinha muita gente que achava, o chupacabras. Não, eram os chupacabras, porque ao mesmo tempo que tinha ataques aqui em Curitiba, no Campina Grande do Sul, em Boqueirão, Cidade Industrial, que são bairros, né, de Curitiba, também tinha em Maringá, ocorria lá no interior de São Paulo, ocorria no interior de Santa Catarina no mesmo dia, na mesma noite. Então, às vezes até ficava difícil de eu decidir para onde ir, né, porque eram várias criaturas atacando em vários lugares diferentes, né, ao mesmo tempo. Isso era muito complexo para mim, inclusive, pesquisar sozinho, precisava de uma equipe, na verdade. Né? Sim. Equipe e dinheiro, né? Que eu não tinha. Cada espécie do animal mudava, mas as características de um país para o outro eram idênticas, isso não tinha diferença. Era isso que fazia a gente ter certeza que era chupacabras ou não. Por exemplo, aqui no Brasil, em outros locais também, ele atacava da seguinte maneira: se era égua, elas se apresentavam perfurações no corpo, né, ou feridas, ou coisa parecida, principalmente nas patas. Se fosse ganso, era uma perfuração de 10 centímetros no peito e mais perfurações pequenas na parte das costas, que daí poderia ser a garra dele, né, que ele colocava, porque geralmente eram 3 perfurações. Se fosse cachorro, cadela, gato ou vaca, e ovelhas também, eram perfurações na jugular, eram dois orifícios, né? E também teve um homem, né, que foi morto dessa forma também, no interior de Santa Catarina, que também apresentou as perfurações das vítimas, né, no pescoço, fora os cortes, e a falta de orelhas, né, no caso das ovelhas e alguns bezerros também. Lá no interior do Paraná também foi encontrado a falta de orelha. Talvez a única diferença daqui para os outros países seja esse lance da orelha. Eu não me lembro de ter visto casos fora do Brasil onde eles perdiam as orelhas. As feridas são idênticas, as perfurações são idênticas, mas a falta de orelha acho que foi uma coisa mais característica do nosso país. Não sei porquê. Em nenhum momento não houve nenhum impedimento, nem ameaça, nada disso. O que chegou mais próximo, assim, acho que na verdade é eu que me cuidei para que eu não fosse preso. Porque teve um momento em que o exército apareceu lá, provavelmente fazendo as caçadas, e eu, suspeitando disso, comecei a persegui-los para pegar a placa de carro, filmar o próprio comboio, né, do exército que eu localizei lá. Porque aquela região não é uma região de rincão, de treinamento do exército, eles têm outras regiões mais específicas. E eles nunca foram para lá e nunca... até aquela época foi a única época em que o exército estava presente no Campina Grande do Sul. De lá para cá, que já faziam 21 anos, você nunca mais viu o exército lá. Então, por que Cargas d'Água estava justamente naquela época? Né? São as duas perguntas que eu faço para quem está ouvindo. Né? Por que o exército estava lá só naquela época, não estava antes nem estava depois? E o que aconteceu com os animais que estavam famintos, né? De acordo com os governos, que estavam comendo os animais só naquela época e agora não estão mais com fome? Quer dizer, né, animal nenhum foi capturado para dizer, esse aqui é o chupacabra. O governo não fez isso. Eles só fizeram acusações.
perdidas e sem evidências e sem provas, né? A gente não, a gente fez uma pesquisa com evidências, com provas, que estão todas, tanto no documentário quanto no livro. O documentário, inclusive, está disponível no YouTube agora para quem quiser ver. Sim. E o livro tem PDF também, baratinho na Amazon, se a pessoa fizer questão de fazer a leitura, porque o livro é muito mais aprofundado que o documentário, né? O documentário tem 1h30, o livro você leva vários dias para ler, porque são quase 400 páginas, se não for a memória. O que é interessante é que os cães pararam de sentir fome, né? Porque era tão convicto que seria uma sussuarana, que depois seriam cães, e de um momento para o outro parou. Então é mais um motivo para a gente desconfiar que talvez não fossem cães, né? E faltou um pouco de estudo, um pouco de explicação por parte dos órgãos competentes, né? Porque animal morto, primeira coisa, ele tem odor, né? Característico de podridão. E eles não, eles estavam como se tivessem acabado de morrer, não tinham assim nenhum sintoma, né? Comum, né? No caso de morte. E o que me chamava a atenção na época, não só a minha, todo mundo, é que eles não tinham uma gota de sangue, não tinha sangue coagulado, não tinha nada. E as perfurações que eram muito profundas mesmo. As regiões do ataque, assim, né, isso chamava a atenção porque é uma coisa diferente. E eram vários animais, vários. Eu vi muitos animais, todos nessa já 2, 3, 4 dias mortos. E na mesma situação, porque é uma região grande, foram várias propriedades atacadas à época, então não dava tempo de percorrer tudo, mas uma única propriedade que eu me lembro que tinha alguns animais que sobreviveram, mas profundamente anêmicos, que bem cianóticos, que a gente via que não iam viver e de fato não viveram. Viveram acho que mais uns 3, 4, 5 dias e daí também vieram a óbito. Eu acho que havia uma inteligência naquele ataque. Era o mais curioso, era a inteligência, porque vários animais, vários, amontoados. Teve uma propriedade que teve uma formação de uma montanha, um animal sobre o outro. Animal nenhum que a gente saiba que ataca, ele vem, ataca, ele estraçalha, ele come, se ele é de comer, ele come, senão ele é só de matar e estraçalhar. E naquele caso não, porque os animais foram amontoados, em muitos animais, quer dizer, era um animal, se é que é um animal, de força descomunal para poder fazer aquele trabalho à noite, né? E com tantos animais. Então era muito diferente, eu nunca vi assim, nada parecido, realmente. O que me chamou a atenção, a ausência de sangue, a ausência de odor, né? Qualquer 4 dias um cadáver exposto, ele apodrece, ele exala mau cheiro, e eles não, eles estavam como se estivessem mumificados, não é bem o termo, mas assim como se tivesse acabado de perecer, né? Então chamava atenção por isso. E fora isso, a característica do ataque, do corte, né? Da que a gente via nos animais, né? Sim. Isso que mais me chamou a atenção, né? Como de uma coisa inteligente, diferente do que a gente está acostumado. Na época foi muito comentado, mas depois acalmou, que eu saiba assim, nunca mais, né? Mas foi aqui, né, nessa região, muitas propriedades foram atacadas assim. Aí surgiu muito comentário, muita especulação, mas depois aparentemente acalmou, né? Nunca mais eu soube assim de nada. Eu só sei o que eu vi, né? Agora supor eu não me arrisco porque eu não sei, é completamente diferente. Cão não era, cão não faz aquilo. Mas eu não sei, as pegadas que eu vi pegadas, né? Diferentes, e era diferente do que a gente conhecia, pelo menos em literatura, eu nunca vi. Era completamente diferente, até na época foi tirado foto, tudo. Né? É bem diferente do que eu estava acostumada, completamente fora do normal, eu diria, né? Assim, não sei dizer, mas tinha várias propriedades, porque como é barro, né? Tinha aquelas pegadas, assim, né? Você via que eram animais esgotados. Você se aproximava deles, eles se encolhiam e
muito feridos, né? Os que sobreviveram ficaram muito feridos, mas também depois não vingaram, né? Não tiveram resistência para tanto. A orelha, sim. Mandíbula eu não cheguei, como eu disse, porque quando eu vim já tinha ocorrido alguns dias, né? Então esses animais já não estavam mais expostos, já uma ou outra propriedade só que ainda tinha alguma coisa assim, né? Mas eu não cheguei, só as orelhas, sim. Um corte simétrico nas orelhas. Eles muitos não queriam falar, não queriam se expor, né? Nós também encontramos essa dificuldade, né? Por conta disso, né? O medo de se expor. Um ou outro só que nos recebeu. Mas também como nós, né? Porque ninguém sabia exatamente o que tinha causado aquilo, o porquê daquilo. É difícil uma vaca daquela idade cair num buraco, ela não ia. Por conta ela não ia, né? Uhum. Então, eu acho que é meio estranho. É meio estranho mesmo. Ela não ia lá, à toa não ia não. E outra, um buraco daquele lá, ela via, né? Por mais que estava meio sujo, mas a vaca tá caída no barro ali. Uma vaca já bem de idade, né? Então acho que é estranho também isso. Ela não ia cair. Vocês acham que porque aqui não tem nenhum buraco, né, nesse caso? Não. Tá, e como é que você acha que ela caiu? Ela tava no lodo ali, né? Tava no lodo. Sei lá, né, rapaz, isso aí... Banhado também não é muito ali pra ela ficar daquele jeito, né? Então... Como é que ela tava? Ela tava deitada ali, no barro, caída ali. Tem machucado? Só da perna ali. Uhum. Só na perna que tem um machucado. E você acha que esse machucado é suficiente pra ela ficar desse jeito? Ah, não, né? Outras chácaras vizinhas também perdiam seus animais de forma similar. E o que mais chamava a atenção dos proprietários era a falta de orelhas e de sangue nas vítimas. Eu vim de manhã para dar comida, sempre venho de manhã e trato os cavalos, depois trato as galinhas, né? E cheguei ali, a galinha, espichada com as pernas pro ar, falei, que essa galinha tá morta, um bicho pegou ela. E não tinha marca, assim, nada, assim, tá tudo fechado com tela aqui, só se pulou, mas não tinha marca nem em cima, nos plásticos, não tinha nada, e não fizeram barulho nenhum. Uhum. E quando eu cheguei ali, encontrei a galinha ali, deitada ali com aquela cabeça tudo virada, tudo quieta ali. Aqui na cabeça, assim, como se tivesse quebrado, sabe, moído, assim, pisado e estraçalhado a cabeça, por dentro, o crânio, né? Aqui, assim, né, bem perto do ouvidinho dela, que assim, tinha um buraco, mais ou menos o tamanho de uma unha, assim. Mas não era o ouvido, é aqui pra trás, que assim, mais ou menos. Tá assim, meio depenado, que assim. E no ânus dela não tinha, é um buraco, mais ou menos desse tamanho, quase o tamanho de um ovo. Que daí, depois eu abri ela, pela coxa e pelo peito, ela não tinha nada, só tinha o ovo, que ela tava botando, né? Então o ovo ficou entalado no buraco, acho que não conseguiu tirar. Uhum. E quando eu abri ela só tinha a moela, que fica mais pra baixo, que tava assim meio... tinha o fígado, tava tudo estraçalhado, dilacerado, assim, o fígado. E o coração que fica aqui bem na ponta do peito, né? Grudado ali. Mas no resto não tinha mais nada dentro. Tava limpinho. E ela não tinha nenhum outro quarto, né? Só esse... E na asa, nessa parte da asa, que por dentro eu te via que tinha marca de mordida. Assim, como se fosse duas mordidas, assim, 2 dentes, assim. Mas o resto ela tava inteira. Inteirinha. Nunca tive. Já vi bicho, galinha morta, cansada de ver bicho, cachorro pegar a galinha, mas aí você vê a galinha sem metade do corpo. Já esse dia morreu uma cachorro aí dentro, aí pegou uma galinha aqui, mas aí tinha assim, a metade do peito, assim, e a coxa não tinha comido. A gente via que era cachorro e tava tudo, os órgãos dela dentro tava tudo normal. E a égua? A égua tá lá no pasto lá, ela tá com... Também apareceu um dia com 2 arranhões, chegou assim a meio que a inflamar onde estavam os arranhões. Aí eu passei remédio tudo e acabou cicatrizando. Mas era como se fosse 2 marcas assim, de unha, assim, perto da esternilha. E depois apareceu uma marca perto da virilha também. Como é que era essa marca? A da virilha não era assim uma... Tipo uma ferida? Era como aquelas outras que você tinha visto antes, que era como se tivesse raspado assim, sabe? Tivesse assim, esfolado assim por cima, assim. Uhum. Fui lá embaixo procurando ele, né? Quando eu procuro, quando eu vi, tava assim pra cima, assim, já sem cabeça. Metade da cabeça comida, tudo.
Ele veio pra cá, ele vinha aqui no Samuel, ele mandou levar aqui pra turma cortar pra ver, né? Eles deixei aí, eu já partei pra ver, tem alguma coisa por dentro, uma coisa, machucaram, não acharam nada. Eles acharam tudo o pescoço, tudo roxo, né? Daí não. Ele veio aqui pra cá. Eles tinham sangue, né? Não você vê sangue nenhum. Não, mas nem sangue, nada. Entretanto, o que as testemunhas descreviam não era um cão ou uma sussuarana. Não, onde eu vi esse animal foi uma madrugada aqui. Eu saí pra fazer um serviço. Eu vi ele lá no trevo da Tuba. Um pouco pra baixo do trevo ali, tem um mato ali. Daí eu vi na beira da estrada de noite, já passava da meia-noite. O que você viu lá? Eu vi um animal caído na beira da pista e vi um outro comendo ele. A princípio, de longe, eu achei que era um cachorro, né? Que eu vi pelo farol do caminhão. Mas quando foi se aproximando, eu vi que não era um cachorro. Que era um animal bem estranho, né? E eu olhando, quando eu pude ver bem a cabeça dele, que daí eu percebi que não era um cachorro. Em seguida já tinha uma ponte estreita, né? Eu tive que olhar pra frente pra passar nessa ponte lá. No passar na ponte, daí eu pensei em voltar, daí eu falei, não, vai embora. Peguei e fui embora. Mas os detalhes que eu pude ver nele, não era um cachorro, porque ele era um animal, tinha um corpo comprido, uma cabeça redonda, e os braços dele eram compridos, e ele estava abaixado. E ele estava, acho que estava comendo outro animal na beira da pista, né? Comendo a barriga dele. E daí eu fui embora. Qual que era a cor dele? Ele era preto. Preto? Peludo? Pelo curto, mas pelo constante assim, né? E os olhos? Você chegou Não, eu vi ele de costas, só vi que a cabeça era redonda. Vi a cabeça era redonda e que eu pude perceber, as patas dianteiras tinham articulação. E ele estava abaixado assim, com a cabeça na barriga do animal que estava. O corpo dele, do jeito que ele estava de quatro assim no chão. Daqui que eu pude perceber, daqui para cima o tórax, ele parecia um macaco assim, sabe? Tinha as articulações no meio do braço que nem nós temos, tinha aquele pelo preto, os braços era um animal peludo. E a cabeça dele que eu pude perceber, quando eu passei com o caminhão em cima, eu vi que a cabeça dele era redonda. E o animal não tem cabeça redonda, sem orelha na cabeça. E que eu pude perceber isso, eu tinha uma cabeça redonda e não tinha orelha. Foi quando eu passei, que eu vi, que eu passei com o caminhão aqui, que eu vi lá, mas daí já a ponte estava aqui. Daí eu passei a ponte e fui embora. Mas não era um cachorro. E o corpo dele era bem comprido. E o braço era completamente desproporcional ao corpo na posição que ele estava. Era um animal bem diferente. Eu olhei assim, né? Eu vi um negócio na beira da rua, né? Mas ele era alto e entroncado. E eles tinham os dois olhos de fogo e parecia fogo, né? Assim. E com a boca parecia um vampiro. Mas só que ele tava assim, já no meio de braço, assim, né? Parecia, né? De longe. Daí eu esperei passar e segui, mas olhando, né? Sempre olhando para trás. E quanto mais eu olhava para trás, os olhos dele mais vermelho ficava. Mas ele só virava, mas não andou. Ele só virava de um lado ao outro, mas não andou. Só não via a parte traseira dele, né? Para a parte traseira eu não posso falar o que era. Mas ele não era gente, não era animal. Ele era um bicho mesmo. Né? Porque a cabeça era do monstro, parecia monstro. Procurados por um amigo, encontramos mais um caso curioso, na mesma cidade. Objetos voadores não identificados também teriam sido avistados lá. Um menino e sua irmã teriam sido testemunhas de uma sonda ufológica que sobrevoou seu quintal. Eu tava furando uma latinha com aquela abridor de lata, sabe? Eu olhei assim, parece que chamou a atenção dele que eu vi aquela coisa passando ali. Bem rápido. Ela veio embaixo, assim, já ela veio, daí subiu reto pra cima, do lado da laranjeira. Tá, ela mudou de cor ou não mudou? Bateu a hora que bateu, daí ficou vermelho. Eu tava no meu quarto fazendo a lição, aí ele chegou lá e me chamou, né? Aí eu não acreditei, assim, no começo. Daí eu vi que ele tava com o olho cheio de lágrimas, aí eu vim ver. Tava pegando fogo ainda no chão na hora que eu vi. Aonde? Mostra pra nós. Tava aqui em cima, onde tinha fogo. Essa parte. Que cor que era esse fogo? O fogo era bem azulado e só na extremidade era meio vermelho. Eu imaginei que se fosse um meteorito, alguma coisa, tinha parado, né? Ia cair, ia parar. Daí, não sei, eu
pensei em nada, eu pensei, quem sabe não é uma nave espacial, alguma coisa desse tipo. Ele subiu, caiu um pedacinho pegando fogo pra lá. Uhum. Pra que direção? Pra chácara ali, assim. Caiu na chácara. Uhum. Logo ali tem a cerca. Daí uns dias depois morreu a ovelha deles. Nós ficamos sabendo de uma família que morava na região onde estavam tendo os ataques do chupacabra, e eles estavam alegando que viam OVNIs lá quase que toda noite. Quase toda noite, não todas as noites. E é claro que a gente foi achando que aquilo era história, para boi dormir, né? Chegamos lá e conversamos com a família falou, não, aparece toda noite, o senhor está convidado a ficar aqui hoje. Eu vou fazer um café agora, o senhor fica. Aí a gente ficou. E realmente apareceu a primeira noite. Aí nós ficamos tão empolgados que eu pedi autorização para voltar no dia seguinte, né? Na noite seguinte, no começo da noite. E eu estava pesquisando pela região mesmo, então para mim não ia fazer diferença vir até ali, né? Porque era longe aqui de Curitiba. E a proprietária falou, não, o senhor está convidado, pode vir amanhã de novo, que tem café novamente para o senhor. Aí nós voltamos na noite seguinte, na véspera, no final da tarde, acampamos ali na área dela e o negócio apareceu no mesmo horário, muito próximo. Inclusive no DVD dá para perceber os horários, estão marcados, é uma fita VHS que eu gravei na época. E o objeto apareceu mais forte do que na primeira noite, mais intenso e ficou mais tempo parado. E depois ele fez um movimento para a esquerda e se locomoveu em direção à Serra do Mar. Daí no dia seguinte nós fomos na chácara onde aparece no vídeo, tem uma luz forte que aparece de 1000 watts, que eram aras de criação de cavalo. E eles tinham galinhas lá também. Nós fomos lá visitar o aras e questionamos se eles tinham visto aquele objeto. E encontramos uma testemunha que viu o objeto em cima da cabeça dele, o mesmo que nós filmamos lá a 500 metros de distância. Só que ele viu em cima da cabeça dele. Ele falou, ficou parado aqui uns 5 minutos, depois se locomoveu naquela direção, batendo com o que a gente tinha filmado. Aí eu perguntei, fiz a pergunta fatídica, e os animais, estão todos ok? Aí ele falou, não, nós temos 30 galinhas que foram atacadas. E todas elas estavam com a marca dos chupacabras. Falta de sangue, elas tinham morrido. Né? E estavam com as mesmas marcas que a gente encontrou em outros animais parecidos. Então veio confirmar que tinha alguma relação do fenômeno OVNI com os chupacabras. Agora, qual que é essa relação? Aí fica difícil de afirmar. O que a gente tem de mais próximo disso é em Porto Rico, em 96, quando aconteceu lá, né, que lá também durou mais ou menos um ano, que é uma ilha, né, lembrar isso, é uma ilha, você fica restrito aos animais selvagens que existem no local. Chegaram a acusar lobo, que não existe na região, né, porque eles não sabiam mais que tipo de animal acusar, né, o governo estava sem poder dar uma explicação lógica para a coisa. E lá uma senhora viu um objeto, de dentro do objeto, saiu uma espécie de um corredor e desse corredor saíram uma horda de chupacabras. Ela viu mais de 30 saindo de dentro do objeto e indo em direção às matas lá de Porto Rico. Esse objeto foi fotografado por 2 pessoas. Fora essa senhora que viu essa horda saindo, outras 2 pessoas fotografaram o objeto em posições diferentes da ilha. Então é um caso muito interessante que também faz uma ligação de ufologia com os chupacabras. Durante nossas investigações, conhecemos uma família em Campina Grande do Sul que estaria avistando objetos voadores não identificados. No dia 11 de julho, fomos convidados a participar de uma vigília e por 2 dias consecutivos filmamos um desses objetos. Tô vendo, tô filmando. Tô filmando, diz pra ele sair fora de casa, vai. Tô com as 2 luzes aqui, ó. Ela vem vindo com a Ele fica rapidinho pra olhar. Tá, pra apagar no inferno. Cara, ela tá voltando. Ele andou um pouco pra esquerda. Pegou? Pegou? Ó. Tá vendo minha câmera? Eu tô vendo aqui, vem aqui que vai fazer bem isso. Tá pousando. Tá descendo. Tá pousando, vem aqui que vai fazer. Então o que é lá, gente? Não, não é a roseira, é a verdadeira.
Olha lá, a luz que ela jogou em mim foi desse jeito. Ele saiu já, não dá pra tirar foto mais. Dá, dá Machado. Olha lá o Machado. Pode entregar ele ainda. Ele tá indo pra esquerda agora. Ele vai aparecer de novo, tá indo pra esquerda. Tá aumentando. Ele tava na frente de umas árvores, por que não tava vendo direito? Ó, vai, tá andando, tá andando. Tô pegando o movimento dele. Nossa, beleza? Olha que bonita, olha só a forte dele. Não, mas aqui dá um bem claro, olha aqui, ó. Que lindo, né? Ah, eu faria, não sei. Ele avisou uma cifra. Avisou uma cifra? Fiquei. Eu vou vir aí olhar. Senhores, vocês dois, por favor, fiquem. Dê a volta aqui, ele vai esperar atrás de uma árvore agora, não se assuste. Não se assuste. Não, que ele vai sumir e vai aparecer de novo. Não, mas veja a força da luz, cara. Olha, compare com a luz da coisa. Ah, esperando atrás de uma árvore. Vixe, tá pegando muito. Não, sumiu não. Olha lá. Olha que luz. Faz luz. Forte. Bate forte. Espera que tá atrás da árvore. Atrás da árvore. Olha lá, ele tá indo pro outro lado. Esquerda, bem rápido agora. Volta rápido. Olha como é que rapidez. Aqui, agora ela vai embora. Vamos pro mesmo lugar do antes. Mesmo lugar de ontem. A experiência sempre nos confirma mundialmente a intimidade que algumas corporações militares e agências de informação têm com o fenômeno UFO e criaturas anômalas. E no mês seguinte, no rastro do predador, quando nos dirigíamos a Bocaiúva, encontramos um caminhão do exército que retornava vazio a Curitiba, levando-nos a concluir que soldados deveriam ter ficado na cidade. Mais tarde, quando realizávamos uma vigília, nós nos deparamos com uma estranha movimentação de veículos, anormal para o fluxo daquela cidade. Então, quem seriam aqueles forasteiros? E o que estariam fazendo no meio da noite, agitados na região dos ataques do predador? Como resposta ao porquê daquela misteriosa movimentação, localizamos várias testemunhas que nos revelaram ter ocorrido naqueles dias uma caçada naquela região. Entre essas testemunhas, cujas identidades guardamos em sigilo, encontram-se relatos de militares e civis. Segundo elas, o Exército, a Secretaria do Meio Ambiente, cientistas americanos e brasileiros estariam envolvidos numa operação secreta de acobertamento do fenômeno e de captura das criaturas. Posteriormente, mais algumas testemunhas confirmaram-nos a presença de cientistas estrangeiros num hospital de Campina, na região metropolitana. Curiosamente, também nos deparamos com movimentação de viaturas do Exército em Bocaiúva do Sul. No bairro do Boqueirão, em Curitiba, encontramos mais um caso do insólito. 30 galinhas estavam mortas, e o proprietário afirmava que, apesar de dormir ao lado do galinheiro, nada ouviu. Soubemos de uma outra captura do predador, ocorrida em Campina Grande do Sul.
Desta vez, moradores revoltados com a perda absurda de suas criações resolveram por conta própria caçar uma das criaturas. Após recapturarem-na, levarem-na para a delegacia, encarcerada esvoaçava dentro de uma cela, onde o delegado a aprisionara como recurso. Segundo testemunhas, o exército teria sido advertido e, após recolhê-la na delegacia, transportou-a para fora de Campina. O delegado procurado por nossa equipe negou-nos todos estes acontecimentos. Coincidentemente, aposentou-se naquela data. Em agosto de 1997, em Ortigueira, cidade localizada no interior do Paraná, 66 ovelhas foram, no espaço silencioso de algumas horas, inacreditável e violentamente atacadas dentro do aprisco. Além do estranho fato de seus corpos terem sido encontrados agrupados, inteligentemente selecionados em vários montes, não apresentavam sangue, seus maxilares haviam sido extraídos. O veterinário que as analisou descreveu em seus corpos orifícios parecidos com os feitos por uma broca e a presença de uma gosma não identificada que grudava nas mãos. Testemunhas e peritos horrorizados declararam desconhecer na natureza o predador capaz de semelhante massacre. Além de, em seu parecer, ter matado pelo simples prazer de matar, ter demonstrado inteligência racional, ainda entrou e saiu do abrigo sem tê-lo forçado ou arrombado, e ali permaneceu, massacrando 66 ovelhas, sem ruído nenhum. 23 anos de veterinário, eu nunca vi isso numa noite, dentro de um recinto desse fechado, esse total de animais nesse estado que eles se encontram, realmente é preocupante. 2 semanas depois, ocorreu outro ataque idêntico na cidade de Sertanópolis. 24 ovelhas foram mortas. Técnicos da Faculdade Estadual de Londrina estiveram no local, levaram algumas ovelhas para a análise e mandaram queimar o restante. O resultado das análises não foram divulgados. No mesmo mês, soubemos de um ataque similar na cidade de Piranguçu, no sul de Minas Gerais. Em 1997, a maioria dos ataques ocorreram com ovinos. 335 no total, sem deixar de lado também as cabras, mais de 200, e os gansos, perto de 140. Dos 40 ataques ocorridos no Paraná, 42,5% ocorreram no mês de julho. Entre janeiro e agosto de 1997, 489 animais foram atacados. Em São Paulo, conseguimos levantar um total de 165 animais atacados, em 22 ataques ocorridos entre fevereiro e agosto de 1997. O mês de julho também apresentou uma maior percentagem de ataques, 36,5%. A diferença entre os estados do Paraná e São Paulo ficou por conta dos animais atacados. Enquanto que no Paraná, a maioria deles foram ovelhas, 64%, em São Paulo foram os gansos, 37%. Além do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro, outros casos de ataque ocorreram também no Espírito Santo, Santa Catarina, Bahia, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. Conseguimos levantar o número total de 836 animais em 72 casos, entre os meses de janeiro e agosto de 1997. Desse total, a maioria eram espécimens representando o sexo feminino. Em muitos casos, observou-se que os representantes masculinos nem sequer eram tocados. Muitos, inclusive, continuaram soltos, pastando normalmente nos campos, sem serem molestados em nenhum momento. De um modo geral, a maioria dos ataques até agora conhecidos ocorreram no mês de julho, à noite, nas luas minguante e crescente, quase todos perto de lagos, riachos ou rios. Nos meses de setembro, outubro e novembro, continuaram a ocorrer casos de ataques do chupa-cabras, mas em proporção menor, finalizando-se no mês de dezembro,
quando no sul, aparentemente, cessaram os ataques. Em 1998 e 1999, ainda continuaram a ocorrer ataques, mas em menor número, pelo menos divulgado na imprensa. O número de testemunhas perfazia um total de 72, até o mês de maio de 1999, sendo que no estado do Rio de Janeiro foram avistados por 3 testemunhas 2 animais que conferem com a descrição do chupa-cabras. E em São Paulo, 8 pessoas avistaram o predador sugando sangue de uma vaca. Em 98, o pesquisador Francisco Varanda conseguiu-nos fotografias de um crânio pertencente a um animal desconhecido. Ele havia sido encontrado morto no campo, no dia 20 de julho de 1997, por um jovem agricultor. O animal apresentava o porte de um cão pastor alemão, focinho curto, orelhas do tipo de roedor, tinha presas pontiagudas, garras apresentando 5 dedos enormes e também pontiagudos, semelhante a uma tesoura aberta. Sua pelagem era marrom clara. Meses depois, estivemos no departamento de biologia da Unicamp e mostramos as fotografias a uma equipe de biólogos. O professor Paulo Roberto Manzari, após ligeira observação, afirmou que se tratava de um mustelídeo, animal carnívoro que também alimenta-se de vegetais, também conhecido por furão. Apesar de achar que se tratava de um mustelídeo, e como não conseguiram encontrar nenhum crânio em seu departamento que se assemelhasse, sugeriram que procurássemos o departamento de biologia da USP em São Paulo, alegando que possivelmente lá acharíamos um crânio semelhante. Também demonstraram curiosidade em obter um espécime do mesmo tipo, visto que não possuíam nada parecido em seu acervo. O mesmo ocorreu no Museu do Capão da Embuia, localizado na cidade de Curitiba, diferenciando-se apenas na conclusão: um canídeo, conhecido por mão pelada. Quais as hipóteses sobre a origem desse predador? Poderia ser uma aberração da natureza? Uma espécie de dinossauro à beira da extinção que viveria no subterrâneo em cavernas? Alienígenas? Ou experiências genéticas realizadas em laboratórios terrestres ou alhures? Perguntas que devem ser ponderadas com cuidado.